Amigos do História Santos Podcast, eu bati um papo reto com vocês aqui sobre matemática, sobre possibilidades. Vamos falar sobre essa questão. Qual é o percentual que o Santos tem de rebaixamento na verdade? Como é que o Santos pode evitar o rebaixamento? Quantos pontos devem ser atingidos? São 45 realmente? E para chegar na Sul-Americana, porque tem gente sonhando com um pouquinho a mais. Quantos pontos o Santos precisa em 13 rodadas? Soma 30 já. Vou te contar tudo nesse conteúdo, então já deixa o like, já comenta aqui embaixo no vídeo se o Santos terá condições de alcançar a meta que eu vou te dizer aqui. Vai comentando no vídeo. E claro, inscreva-se no canal se não é inscrito e ative as notificações para não perder nada. Vamos lá, eu me baseio sempre na Universidade Federal de Minas Gerais, que é a que divulga após as rodadas, principalmente nessa reta final, né, do Campeonato Nacional. A gente recebe aqui um material, né, quem é cadastrado lá, a imprensa recebe sobre probabilidades, percentuais, matemática com relação ao Campeonato Brasileiro, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Eu já logo aviso vocês, cara, para o Santos ir para a Libertadores da América é preciso vencer todos os jogos e muita gente perder. A possibilidade, eu diria que é de 1%, tá? Pelo que eu observei. Tanto é que o Santos nem é cotado para a Libertadores. Na matemática, né, nas probabilidades que projetam que o Santos, os últimos jogos ou as últimas sequências de jogos e os jogos que tem pela frente, comparado ao primeiro turno, e por isso que o Santos ainda dá uma titubeada, né, nessas matemáticas, então não dá para a gente exemplificar muito, mas nem é cotado o Santos como um time que vá para a Libertadores da América. Pode abrir Libertadores, pode abrir G7, pode abrir G8, né? Se o São Paulo chegar entre os 8 primeiros, ou entre os 6 primeiros, abre G8. Se o Fluminense chegar entre os 6 primeiros, abre G7, porque tá na final e foi campeão, né? O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Se chegar entre os 6 primeiros, abre mais uma vaga ali, abre G7. Se o Fluminense for campeão da Copa Libertadores e tiver lá entre os 6 primeiros, abre G8, entendeu? Tem que estar São Paulo e Fluminense ali naquele bolo para abrir 8 vagas para Libertadores e mais 2 vagas para Sul-Americana. Então, com relação à Libertadores, é muito difícil. Pode ser que apareça um percentual, se o Santos vencer o Red Bull Bragantino na semana que vem, comece a aparecer um percentual, porque é feito rodada a rodada. Mas hoje, o que a gente já tem de exemplificado e claro para deixar para vocês é que, para se livrar do rebaixamento, são necessários 45 pontos. 45 pontos livra a equipe da Série B, do rebaixamento. Esse é o principal foco do Santos no momento. É se livrar da zona do rebaixamento, se livrar da Série B. Tá? O campeonato do Santos é permanecer na primeira divisão. O título do Santos é ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Primeiro passo, precisamos de 45 pontos. Temos 30 e temos 13 jogos a disputar. Se vencermos todos em casa, estamos livres. Só que a gente vai prolongar esse sofrimento até o fim, praticamente, até a última rodada, que é contra o Fortaleza na Vila Belmiro. Como o Santos conseguiu beliscar uns pontos fora, né? E se continuar nessa pegada de somar pontos fora, é bem possível que em 4, 5 rodadas o Santos já esteja mais tranquilo, tá? Pela matemática feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, se continuar nessa recuperação. É claro que a gente sabe que o Santos uma hora vai tropeçar, né? Enfim, né? A gente já não tem o Tomás Rincon, por exemplo, que é o cara que toma conta no meio de campo, vai ter o Fernandes no meio de campo, que tem uma característica diferente. É o cara do desarme e não é um cara que ajuda a armar como o Tomás Rincon, não é o cara que aparece de surpresa na área como o Tomás Rincon. A gente tem a volta do Lucas Lima e do Soteldo, o que acrescenta qualidade para o meio de campo, né? Dificuldade para a defesa adversária, enfim. Com relação às chances de rebaixamento, o Santos, antes de vencer o Palmeiras, ele estava entre os 4 com maiores chances. E estava lá com 50 e poucos por cento. O Santos hoje, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, tem 21,1% de chances de ser rebaixado. Diminuiu bastante. É o 6º com mais chances de ser rebaixado. Por isso é fundamental continuar nessa sequência de somar pontos para atingir logo os 45 ou ficar próximo dos 45 e diminuindo, reduzindo esse percentual, tá? Os 4 lá de baixo, Curitiba, América, Vasco e Bahia, é que se cuidem, e Goiás, né? Esses 5 ali é que se cuidem, porque a coisa o percentual é bem mais alto, é o que o Santos já enfrentou, né? O que tem para eles. Aí você fica pensando, mas para atingir Sul-Americana, 45 pontos atinge Sul-Americana?
é capaz que atinja, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais. O mais garantido são 48 pontos. Com 48 pontos, a equipe que terminar o Campeonato Brasileiro, segundo um estudo recente, com 48 pontos, jogará a Copa Sul-Americana em 2024, ou seja, disputará uma competição internacional no ano que vem. Então, 45 pontos para não cair, 48 pontos para a Sul-Americana. Libertadores, não dá para a gente ficar sonhando. Só se o Santos vencer as 13 partidas que restam, e aí, obviamente, com mais tropeços das equipes que estão lá em cima, aí o Santos pode aumentar o percentual, as chances de Libertadores. É difícil, gente. Não dá pra gente considerar. Como eu digo, o campeonato do Santos hoje é não cair. Tá? E a gente tá vencendo essa parada, tá fora da zona do rebaixamento pela segunda rodada consecutiva depois de ficar 4 lá. Certo? Não cair. Chegando aos 45 pontos, se tiver a possibilidade, chegar aos 48 e garantir vaga na Sul-Americana. Aí é um bônus pro nosso campeonato, que é ficar na Série A. Essa é a realidade e não dá pra gente ultrapassar essa realidade. A gente tem que desfrutar desse momento bom do Santos, de 3 vitórias, 3 jogos, 3 vitórias, 2 fora de casa, né? Concentrar e passar energias positivas pro jogo contra o Red Bull Bragantino na outra quinta-feira na Vila Belmiro. Depois pega o Internacional fora, que é vaga direta ali também, briga contra o rebaixamento. E depois pega o Curitiba, briga contra o rebaixamento. Então, nas próximas 3 rodadas, a gente pode resolver nossa vida ou adiantar boa parte dela, né? Mas não vamos ficar sonhando com Libertadores. Sul-Americana é bônus. Permanecer na Série A é o nosso título. Um abraço.